No vídeo de hoje vamos falar sobre a compra de 60% do edifício Torre Almirante feita pelo fundo BRCR11. Vamos analisar alguns dados dessa transação e ver se foi de fato um bom negócio ou não. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like e se inscreva. Falando agora do edifício Torre Almirante em si, são dois fundos do BTG Pactual que, com a transação, essa última transação do BRCR11, agora possuem 100% desse edifício no centro do Rio de Janeiro. A localização do edifício, para quem conhece a região, fica bem próximo à sede da Petrobras, BNDES e à sede do Banco do Brasil. É uma região bem localizada. Inclusive, uma vez tive a oportunidade de visitar um dos últimos andares deste prédio, que simplesmente tem uma vista espetacular para o aeroporto Santos Dumont e Baía de Guanabara. Mas o prédio possui alguns problemas que vamos comentar mais à frente, detalhando um pouco da documentação que a gente tem desses dois fundos. O prédio foi construído em um local onde ocorreu um dos maiores incêndios da cidade do Rio de Janeiro. Em 1986, o edifício Andorinhas ficou em chamas, com diversas pessoas presas em andares superiores desse prédio, vitimando inclusive muitas delas, infelizmente. Foi causado por um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado. Os bombeiros chegaram prontamente, mas por problemas de equipamentos demoraram a começar a combater o fogo. Depois de um imbróglio judicial, o prédio foi vendido para colocar um novo projeto no local. E em 2005 a gente teve a conclusão do edifício Torre Almirante. A título de curiosidade geral, o Globo publicou em 2012 uma reportagem afirmando que as pessoas ouviram barulhos estranhos no prédio à noite. E o relato vinha de alguns funcionários da Petrobras, sendo que por alguns anos o prédio abrigou algumas áreas da empresa. Vamos começar falando do fundo Almions, que detém uma participação de 40% no edifício. Entre os locatários atuais, temos uma agência da Caixa, a WeWork e uma empresa de advocacia. O fundo está com uma taxa de ocupação de 31,8%, ou seja, mais de dois terços da área do prédio pertencente ao fundo está vaga. Outro ponto que vale a pena ser observado é o balanço financeiro mês a mês do fundo, que registra lucros e prejuízos em sequência, sendo que os resultados da locação do imóvel não cobrem diretamente a despesa do fundo. A reserva de emergência, nesse momento, está em zero. O patrimônio líquido do fundo é de 228,9 milhões de reais. No demonstrativo do fundo, o valor atribuído ao imóvel é de 241,78 milhões. Uma observação, assim como o BRCR11, o ALMI11 também é administrado pelo BTG Pactual. Vamos passar agora por vários fatos relevantes deste fundo, com o intuito de avaliar o comportamento dos aluguéis do prédio ao longo do tempo. O mais importante de todos é o da entrega do prédio pela Petrobras. Vale a pena olharmos como eram os dados do fundo antes dessa entrega. Neste período em que a Petrobras era praticamente única locatária do prédio, o fundo distribuía dividendos na casa de 13,8%. Se bem que nesse cenário a gente já tinha a informação de que a Petrobras entregaria o prédio. E mesmo antes dessa informação, se considerarmos aí os valores de negociação de cota anteriores, o dividend yield chega a algo em torno de pouco mais de 10% ao ano. E no momento da entrega do prédio, a administração reteve aí um valor de 2 milhões de reais, justamente pelo fato do imóvel estar com 98% de vacância naquele momento. 2 meses após essa devolução, o fundo anunciou a locação de 17% da área do prédio, com um contrato de 15 anos de duração. Depois disso, tivemos uma alocação relevante somente em 2019, que foram basicamente duas empresas, e em 2020 a gente teve mais dois contratos relevantes, já em cenário de pandemia. E por fim, um último contrato ali em 2021.
Mas mesmo com tudo isso, a vacância do fundo ainda está em 64%, cerca de 5 anos após a entrega do prédio pela Petrobras. Esse é o cenário do prédio que a BRCR11 fez a aquisição. Vamos olhar agora o negócio sobre a ótica do BRCR11. Esta é a nota de aquisição do total de 60% do Torre Almirante e mais o edifício garagem ao lado do prédio. Se pegarmos o valor declarado de 40% do fundo pelo Almi 11, de 241 milhões de reais, na mesma base, os 60% do prédio valeria algo em torno de 362,67 milhões de reais. Nessa base, o edifício garagem anexo valeria em torno de 21,3 milhões. Em termos de valores, parece estar aderente ao valor de fato de mercado do fundo no momento. E vamos falar um pouco agora do cenário apontado pela administração do BRCR para a aquisição do imóvel. Primeiramente, tem uma expectativa do fundo de retorno aos escritórios com a saída da pandemia. É evidente que analisar isso 2 meses depois do relatório divulgado nos dá uma vantagem, mas preocupa ainda o cenário da pandemia, que está apresentando no Brasil, no dia de hoje, uma média móvel de 750 mortes por dia. Estados Unidos com 2.500 mortes por dia e Israel no pico de mortes desde o início da pandemia. Ou seja, em termos de cenário global de pandemia, ainda está crítico. Por outro lado, alguns países estão indicando o fim da pandemia e tratar a doença como uma doença recorrente. Vamos ver como é que vai ser a evolução disso tudo ao longo do ano, mas me parece um cenário desafiador para a empresa poder fechar uma grande locação de imóvel no centro do Rio de Janeiro nesse momento. Fechando esse cenário, olhando o ciclo de mercado imobiliário, o fundo vê a saída da recessão e início do processo de recuperação, com base nessa tese. Vendo um gráfico em mais detalhes, vemos o crescimento dos números de imóveis novos até 2017. A vacância chegou em um pico acima de 30% nesse período. E com esse sinal econômico, novos empreendimentos foram parados, não havendo mais novos prédios oferecendo áreas em lugares concorridos da cidade. Entre 2017 e 2021, mesmo sem grandes novos empreendimentos, a vacância se manteve em um mesmo patamar. Somente uma volta aos escritórios e a retomada da economia poderia fazer com que esse período de recessão passe. A redução de 10% na vacância no centro do Rio de Janeiro em 2 anos me parece otimista, uma vez que ainda não temos totalmente desenhada a saída da pandemia e como ficará essa relação futura entre empregados, empresas e escritórios. Nesse outro gráfico, temos uma visão da queda do preço de reais por metro quadrado para locação. Vimos o preço cair de mais de R$ 200 para menos de 100 durante esse período. Fato que os novos contratos que eventualmente o fundo feche nesse momento serão contratos de valor unitário menor, o que impacta também o rendimento do fundo. Aqui vamos falar de alguns dados da aquisição em si. O imóvel é um AAA, o que é um bom sinal, uma vez que esse tipo de imóvel tende a ser mais demandado do que outros de nível inferior. O aumento da exposição ao Rio de Janeiro pode ser positivo ou negativo. Essa aposta visa uma recuperação da cidade depois de várias perdas de empresas e investimentos após as Olimpíadas de 2016. Se a cidade se tornar atrativa para investimento, pode ser positivo, mas se continuar com essa dificuldade de atrair investimento privado, pode ser um problema e ficar com uma taxa de vacância por um tempo bem maior do que o imaginado. A cap rate de 9,2% é maior que o dividend yield do fundo hoje, mas dependeria de alugar totalmente a torre. Se o fundo conseguir chegar numa vacância financeira do prédio no mesmo patamar da média do fundo hoje, seu dividend yield potencial seria na casa de 7,8%, um pouco acima do dividend yield atual do fundo. Vendo outros detalhes, a vacância do prédio está em 64%. Foram feitos 2 CRIs, pagando CDI mais 2,6 e IPCA mais 7,1. É evidente que são operações de até 15 anos, e se considerar a cap rate de 9,2, para a operação ser rentável, o CDI deveria ficar abaixo de 6,6% e o IPCA abaixo de 2,1%.
pelo menos num horizonte mais curto de até 5 anos, me parece muito difícil a gente chegar tanto nesses patamares, tanto de IPCA quanto de CDI. Por fim, um detalhe curioso do fundo é que ele já foi proprietário de 60% do Torre Almirante. Em 2019, foi feito o desinvestimento nesse ativo. Com essa operação de venda, a aplicação do dinheiro em outros investimentos mais rentáveis, a compra novamente do imóvel, o fundo afirma ter tido um saldo positivo de 3,6 milhões de reais. Agora vamos falar de alguns dados desse impacto da aquisição no BR-CR11. Houve um aumento de 71% para 77% no total de ativos AAA. A área no Rio de Janeiro saiu de 24% para 28% do total do fundo. A vacância subiu de 23% para 27%, lembrando que se trata de um prédio com vacância elevada, e a vacância financeira saiu de 15% para 21%. A participação se dará pelo FI Prime Portfolio, propriedade do BRCR11, não sendo, portanto, um imóvel investido diretamente pelo fundo. Agora vamos fazer uma comparação com outros fundos de lajes corporativas da Bolsa. Em termos de dividend yield, apesar do preço por valor patrimonial estar baixo, o dividend yield do BRCR11 é baixo, perto dos outros fundos. Aí surge um ponto de alerta. A vacância do fundo é elevada e mesmo estando um preço menor, o dividend yield segue em um patamar baixo. É o fundo do maior número de cotistas e maior patrimônio da Bolsa, mas os resultados financeiros recentes não devem dar muita alegria ao cotista de BRCR11. O fundo está sendo negociado em torno de R$ 70, com um valor patrimonial de mais de R$ 105. Se você acredita na recuperação da vacância desse fundo, o momento me parece interessante para investimento nele, mas deveria ser um negócio a longo prazo. Não é nenhuma recomendação. Em termos de investimento passado, quem investiu há 1 ano ou há 2 anos atrás teve prejuízo, principalmente com a queda da cotação do fundo. A recuperação deveria ser significativa para conseguir mudar esse cenário. E agora vamos falar dos pontos positivos e negativos dessa aquisição feita pelo BRCR11. O lado positivo é o aumento de um portfólio AAA no fundo, o saldo positivo entre operação de venda e posterior compra do prédio, ou seja, o fundo, de certa forma, ele volta a um status anterior, mas com uma reserva a mais no bolso. Se o mercado do Rio de Janeiro entrar em um processo de recuperação, pode sim trazer bons resultados. E do lado negativo, o fundo possui alta vacância e baixo dividend yield. No momento, essa aquisição do Torre Almirante não melhora esse cenário. O histórico recente negativo para quem investiu no BRCR11 e o mercado de lajes do Rio sofreu muito mais do que o mercado de lajes de São Paulo ao longo dos anos. Então, foi uma perda assim, mais elevada em prédios do Rio de Janeiro. Se você gostou do conteúdo, compartilhe o nosso vídeo, curta, comente e se inscreva em nosso canal.